Pais e mães de Cristo, porque os filhos estão envolvidos com drogas, a mãe preocupada de chegar a notícia que o filho do mundo, o mundo está cheio de muita coisa ruim. Mas quando a gente nos escondemos em Jesus Cristo, quando a gente procura viver segundo Jesus Cristo deseja que nós vivamos, a proteção dele está sobre a minha, sobre a tua vida, sobre o nosso lar. Amém? Amém. Então que nós, antes de aprendermos de Jesus, nós precisamos colocar nossa mente e o nosso coração em espírito de agradecimento, em espírito de devoção, em espírito de consagração, porque senão isso aqui parece uma aula. A gente tem que sentir o Espírito Santo dentro de nós, se movendo, ativando a nossa sensibilidade para ter fome e sede de aprender de Jesus. Amém? Amém. E por isso, eu vou pedir para a igreja, aqueles que não souberem, mas sendo a letra é muito linda, a letra desse louvor é a minha e a tua consagração para o nosso Criador, para o nosso companheiro de sempre, que é o Espírito Santo, e para nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida num sacrifício tão grande, para que nós pudéssemos estar na presença do nosso Pai Celestial. Amém? Glória a Deus. Tu és consagrado, tudo que sou, e gratos louvores transporta o meu coração. Lindo, minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Você pode dizer isso, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, cantarei louvores, pois tu és altíssimo, celebrarei a ti, ó Deus, Meu viver, cantarei, contarei as tuas obras. Se imagina cantando, conversando com Deus, isso. É uma conversa sua com Ele. Terra, céu e mar e todo ser que toda a terra celebra a ti. o cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, o cântico de júbilo, pois tu és o Deus Deus Criador. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Você pode celebrar a Deus com o seu viver. Contarei as tuas, que são imensas na minha vida. Foram criados terra, céu e mar, todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti.
e a honra, a glória, a glória, a a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Toda honra e toda glória, toda honra e glória. a força e o poder ao Rei Jesus, E louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus. glória, 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 glória a Deus. Ministra nos corações neste momento, Pai. Ensina-nos a ser cada vez mais consagrado a Ti, Pai. A Te buscar, a permitir que o Espírito Santo viva dentro de nós, Pai. Ativa esse Espírito Santo, nos dá sensibilidade para conversar, para ter comunicação, Pai, com o Espírito Santo. Nada podemos fazer sem o Espírito Santo. Nada foi feito sem o Espírito Santo. Nos dá essa sensibilidade. Aumenta a nossa comunhão com o Espírito Santo. Ele possa fazer com Deus cada coração aqui neste momento. A glória, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Esse sentimento de devoção seja muito vivo, muito forte em cada coração aqui presente. Que Deus possa estar criando este avivamento dentro de mim e de você, amém? Amém. Nós só estamos entusiasmados com alguma coisa no reino de Deus quando o Espírito Santo está muito ativo dentro de nós. Continuando o estudo, nós hoje vamos estar falando sobre Deus, sobre o homem, sobre Jesus Cristo, e até a salvação. Com o princípio da doutrina, do ensinamento que norteia, a Igreja Batista. Nós cremos em um só Deus, verdadeiro, eterno e soberano. Então nós aprendemos aqui que Deus é soberano. Ele está acima de tudo. E essa palavra, você não sabe como aplicar muito na sua vida, mas soberano está dizendo que Deus vai fazer no tempo dele, como ele quiser e se ele quiser. Então nós não podemos ir a Deus determinando as coisas para ele. Você consegue entender isso? Parece muito claro, mas tem algumas denominações que determinam para Deus. Então Deus não tem soberania. As pessoas estão determinando e ele tem que fazer. Mas não é assim que funciona. Deus é soberano. Nós devemos pedir, você deve pedir nas suas orações, pela misericórdia de Deus, ele possa agir na sua vida em alguma área. Mas lembra o que Jesus disse? Mas que não seja feita a minha vontade, mas até Jesus fez tudo isso. Amém? Amém. Então,
Deus é soberano, a gente não tem que chegar determinando nada para Ele, porque Deus é que tem os melhores planos para nós. Em Hebreus 29, Ele vai dizer: eu tenho os melhores planos para dar um futuro, uma esperança, não de causar sofrimento. Então, muitas vezes nós pedimos alguma coisa que a gente nem sabe que aquilo vai ser prejudicial, vai trazer sofrimento, consequências da nossa vida. Porque a palavra de Deus vai dizer que há caminhos que ao homem parece perfeito, mas é caminho de morte, de perdição. Então a gente não tem que ir com autoridade para Deus, porque a gente pode estar pedindo alguma coisa que vai destruir. E a gente tem que pedir para Deus, pela misericórdia dele, que o que é melhor para a gente, que ele direcionar para nós. Amém? Amém. Imagine que você fica pedindo direto porque você quer ter um carro, porque você quer ter um carro, porque você quer ter um carro. Mas Deus sabe que você tem uma tendência de infidelidade, você já tem uma aparência que atrai a atenção das mulheres, e se bater um carro na sua mão, você vai destruir o seu casamento. Sua mulher vai começar a sofrer, seu filho vai ver a mãe sofrendo, porque você tem um carro, Deus deu, e você não tem fidelidade, não tem amor e obediência à palavra, e começa a arrumar mulheres fora de casa e destruir a sua família. Então, talvez Deus diz: eu vou deixar ele ficar mais maduro, mais consciente, respeitoso mais com a família. Aí eu coloco os carros na mão dele. É como se fosse o pai, que o filho com 17 anos pede uma moto e ele diz: não vou dar agora, só vou quando ele tiver com 22 anos. Quando ele tiver mais experiente, mais precavido, não tiver tão impossível. Então o pai sabe que é melhor para nós. Amém? Por isso Deus é soberano, é eterno. E ele subsiste em três pessoas distintas: que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso, essa definição está em versículos bíblicos, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, o Senhor, Deus, Ele é único. Em Mateus 28, 19, e, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Deus é triuno, são três em um, cada um com função bem distinta. 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Outra vez aparecem os três juntos. Deus, que tomou a iniciativa de enviar Jesus para morrer naquela morte de cruz, todo aquele sofrimento, para permitir que nós tivéssemos reconciliação com Deus, e o Espírito Santo, que Jesus foi, mas deixou o Espírito Santo para estar nos orientando. E Isaías 45, 5: eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Não há Deus além de mim. Amém? Amém. Então, qual é a sua visão como cristão, como batista? É Deus. Deus está acima de todas as coisas. Deus é soberano. Deus, Ele tomou a iniciativa. Nessa história toda, quem teve mais amor por nós foi Deus, porque Deus criou com todo carinho, e aí o homem vai, estraga tudo ali no pecado, e aí Deus diz: para haver essa reconciliação, eu não habito com o pecado, e os homens estão em pecado, então eles não podem estar do meu lado. Como resolvo isto? E ele manda Jesus para morrer por nós,
pagando por aquele pecado que nós cometemos. E aí nós temos a oportunidade de, através de Jesus, nos voltarmos para Deus. Jesus é o único intercessor entre Deus e o homem. Aí você diz: e onde isso é importante, pastor João? É porque há muitos falsos intercessores. Muitas religiões criando aí pessoas que querem tomar o lugar de Jesus. Mas Jesus é o único intercessor entre Deus e o homem. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nós estamos colocando na mente de vocês, expondo a palavra de Deus para vocês serem vacinados. Porque sabe o que é a modernidade ensina? A modernidade ensina que todo caminho leva a Deus. Então não é só Jesus, é todo caminho. A modernidade ensina que não precisa de negócio de história de Jesus, precisa amor. Se eu amar o próximo e tiver carinho e atenção com ele, eu já estou resolvendo tudo. Não precisa de Jesus. Há várias maneiras e várias estratégias para as pessoas desviarem de Jesus. Mas a questão é a fonte de onde elas estão recebendo essa informação. A nossa fonte é a Bíblia Sagrada. Amém? E ela diz que Jesus é o único intercessor. Quem deu a vida por mim e você não foi nenhuma outra pessoa, foi Jesus. A questão do homem. A Igreja Batista crê que o homem foi criado à imagem de Deus, mas ele caiu em pecado, tornando-se espiritualmente morto e separado de Deus. E lá no livro de Romanos, que a gente está lendo até na história dominical, capítulo 3, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. O homem, longe de Deus, ele está espiritualmente morto e separado de Deus. O homem, sem Jesus, ele está espiritualmente morto. Ele está vivo aqui, mas só esse corpo mortal. E quando nós aceitamos Jesus e alcançamos a graça da salvação da vida eterna, nós vamos ter a morte desse corpo físico. Mas o espiritual, o que foi que Jesus disse? Ai! Em tuas mãos entrego o meu Espírito. Agora veja. Por que Jesus pôde dizer isso? Porque Jesus ele vivia e a excelência da vida dele era para obediente e voltado para Deus. Se eu e você, se nós vivermos desse jeito, dessa maneira, quando nós estivermos na hora ali de partir, de morrer, nós podemos dizer o quê? Jesus, meu Deus, em tuas mãos eu entrego o Espírito. Porque ele já me entrega mesmo, não é verdade? Mas a pessoa que rejeita Jesus, a pessoa que rejeita Deus, nesse momento final, ele vai entregar o Espírito dele aqui. Você já escreveu isso? Porque Jesus, ele entregou o Espírito dele a Deus. Pai, então nós entregamos o Espírito. Pelos olhos da fé e orando pelos outros, nós também temos poder de dizer isso. Porque nós temos uma comunhão e uma vivência com Deus. Mas essas pessoas que não reconhecem Jesus como Filho de Deus e que estão voltadas aí para o mundão, ignorando Deus, achando que Deus essa história de Deus é balela, ele vai entregar o Espírito a Deus. E em Romanos está dizendo que o homem não tem desculpas, porque Deus ele se faz ser conhecido através da natureza. Você já viu a coisa mais linda do que a natureza?
o sol nascendo, o sol se pondo, os passarinhos, eu e você, que a gente às vezes tem lembrança de um fato da nossa infância, da nossa tenridade, só por conta de um cheiro, um aroma, um cenário que a gente vê, reporta a gente para 30, 40 anos atrás. Qual é a ciência que faz isso? E com essa naturalidade? Você, eu, nós somos prova do poder imenso de Deus. A natureza, esse céu com estrelas, coisas maravilhosas, a lua. Então Deus, Ele se faz presente e se faz ser reconhecido através da natureza, mas a natureza não conversa com a gente o suficiente. Então Deus levantou e inspirou homens para criar o livro da vida, que é a Bíblia. Então, quando nós vamos à Bíblia, o livro da vida de Deus elaborou, inspirando homens, nós estamos com a nossa mente, com a nossa fonte de informação vinda de Deus. E por isso a importância do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em nós. Então o Espírito Santo recebe de Deus e espalha na nossa mente e no nosso coração. Amém? Amém. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse versículo parece, irmão, isso eu já sei, para isso. Mas você sabe que é um princípio que o homem foi criado a partir do germe, foi evoluindo, não tem essa história. E muitas pessoas acreditam nisso. Como muitas pessoas acreditam que o mundo foi criado de uma explosão super poderosa. E quando você vê o colibri, esses passarinhos todos lindos, pousados nas árvores, você fica imaginando como é que uma explosão iria criar isso. Só para refletir. Quando você acordar amanhã, que você olhar na sua janela, que você vê aqueles lindos passarinhos, aquelas coisas tão lindas, tão delicadas, tão cheias de cores, foi uma explosão que deu aqui. As pessoas vivem como povo para desejar de Deus. Em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 5:12, portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, a Igreja Batista ela tem um princípio e ela mostra um princípio, eles estão baseados. Entendeu? Jesus Cristo. Nós cremos a Igreja Batista que Jesus Cristo é Filho de Deus, encarnado, plenamente Deus, plenamente homem. Jesus era Deus, Jesus era homem. Que viveu sem pecado, esse é o nosso maior desafio. Morreu na cruz em nosso lugar, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje vive intercedendo por nós. É Jesus quem venceu, não é outra pessoa ou outro nome. E em João capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus habitando entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em Isaías 53, versículos 5 e 6,
ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um se encaminhava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esse foi o sacrifício de Jesus Cristo. 1 Coríntios 5, 15, capítulos 13, versículos 3 e 4. Porque, primeiramente, vos ensinei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A grande vitória aí é quando Jesus ressuscita por ter feito a morte e nos dá a possibilidade de também no futuro sermos, estarmos ao lado dele. E agora, para finalizar, irmãos, a salvação. Nós queremos que a salvação é um dom de Deus, é pela graça, é recebido mediante a fé em Jesus Cristo. Tudo na nossa vida baseia-se em Jesus Cristo. E trazendo isso para o nosso dia a dia, eu sou muito rico, eu abro uma ONG, seja lá o que for, e começo a derramar dinheiro ajudando as pessoas. Isso vai ser bem visto aos olhos de Deus, porque está cuidando do próximo. Mas a palavra de Deus diz que a salvação não é por obras, porque o sacrifício Jesus já fez. A salvação é pela fé e crença que Jesus é o Filho dele. Quando as pessoas querem parecer boazinhas porque têm condição financeira e começam fazer essas ajudas humanitárias e essas coisas, mas não aceitam Jesus Cristo como Filho de Deus, não entregam a vida para Jesus, eles estão praticando a autossalvação. Tipo assim, não preciso de história de Jesus, não, eu sou bonzinho, mas está tudo certo. Até porque as pessoas até podem gostar de ajudar, mas também gostam de fazer tanta coisa errada, que desagrada, que não glorifica a Deus, e elas não querem sair disto, não querem se livrar dos desejos da carne, dos convites do mundo. Então ele diz: eu continuo fazendo o que eu quero, pego uma parte do meu dinheiro, ajudo aqui e ali, e está tudo certo. Mas eles carregam um conflito enorme. Sabe qual é o conflito? Não conseguiram se acertar com Deus. Não conseguiram acertar com Jesus. E só tem comunhão, só caminha com Deus quem reconheceu Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Amém? Amém. Porque pela graça sois salvos, mediante a isto, isto não vem de vós, é mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. E João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, só que é um, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tito 3,5, não por obra de justiça praticada por homem, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante a lavagem da regeneração e
da renovação do Espírito Santo. Em Romanos 5:1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, pessoal, as preposições, as conjunções. Nós temos paz com Deus por quem? Através de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então, irmãos, a palavra de Deus vai dizer que Ele é a nossa rocha. A palavra é a nossa rocha. Onde nós nos sentimos seguros é quando estamos sobre a palavra. Diz que o homem sábio, constrói a vida dele baseando-se na palavra de Deus, porque lá na frente não tem vento forte, não tem chuva, não tem tempestade, nada que vá destruir, porque ele está alimentado, fortalecido pela palavra de Deus. Amém? Então, quando vocês veem essas coisas estranhas, esses comentários das coisas do mundo, Deus já te chamou aqui neste momento para nós dar amém, para te deixar fortalecido. Deus é soberano, Jesus é o único intercessor. O homem pecou e precisa sim de voltar-se para Deus através do arrependimento e de reconhecer Jesus como Filho de Deus. Não é por obras, já para que a gente não se vanglorie se achamos melhor do que o outro, e que Deus Ele vai nos fortalecendo, porque há muitos novos convertidos desviando, desistindo, porque não tiveram o embasamento. Você não faz um prédio de 10 andares, de 20 andares, naquilo que tem a base. Amém? E Deus hoje nos abençoa com essa base. Até para quando a gente tiver um vizinho, uma pessoa da família, está falando coisas sem sentido, e você não tem como defender, você não tem como argumentar, porque você não tem conhecimento bíblico. Mas Papai do Céu está hoje nos preparando, porque a palavra de Deus vai dizer: estejam sempre preparados, sempre preparados para explicar com mansidão, com delicadeza, a razão da sua fé. E como você vai explicar a razão da sua fé se você não vem aprender da Bíblia? Amém? Amém. Querido Deus, glorioso Pai, eu te agradeço, Pai Deus, por esse momento tão maravilhoso. Venho com o aniversário, pegado, mas misericordioso, que tem me usado, Pai, como uma ferramenta tua, para expor, para levar o teu conhecimento aos amados irmãos, Pai. São criaturas, são filhos teus e que tu queres que tenham uma vida de paz, uma vida de harmonia, uma vida com a paz que o mundo não conhece, porque tu queres dar vida de abundância, tu queres alimentá-los espiritualmente, Pai. E por isso tu faz isto através desses momentos tão especiais da nossa vida. Que essa palavra, Pai, seja enquanto guarida, guarda a vida no coração e na mente deles, e que eles possam crescer espiritualmente, que eles possam tornar cristãos maduros, que não sejam como folhas que o vento leva para o rabo, leva para os outros. Fortalece, cria raiz no coração dos seus filhos, baseado na tua palavra. Eu te agradeço por essa grande oportunidade, abençoe todos aqui e
que a tua palavra possa ir expandindo, alcançando outros corações através desse conhecimento que eles hoje guardam. Glória ao teu filho Jesus. Amém. Amém.